Olá você, este é um vídeo especialmente dedicado a você que gosta de Portugal, a você que ama este país, a você que tem um carinho especial por esta nação e sabe que as coisas não estão a correr bem por cá. Eu tenho certeza absoluta que depois das informações que aqui você vai ver e ouvir, você vai compartilhar esse vídeo. Certeza que sim. Muita coisa que eu vou dizer aqui você já sabe, você já tem ciência, mas nunca é demais repetir para que nós possamos reacender a memória a respeito de coisas triviais, coisas banais, mas são coisas que têm impactado na nossa realidade. Vamos lá, Portugal está a trocar o seu povo? Isso é uma pergunta que nunca deveria ser feita, né? Mas enfim, é a pergunta que nós temos que fazer hoje obrigatoriamente para falarmos a respeito do que está acontecendo neste país. Portugal está a trocar o seu povo? O êxodo dos jovens e a imigração em massa estão a criar um país irreconhecível. Não há outra palavra para que possamos traduzir a dura realidade de Portugal nesse momento. Um país que está a ficar irreconhecível. Uma nação que expulsa os seus filhos e compra mão de obra estrangeira. Isto é sobre a maneira duro de ouvir e também duro de falar. Um país, uma nação que expulsa os seus filhos e compra mão de obra estrangeira. Portugal enfrenta um dos momentos mais contraditórios da sua história recente. Enquanto milhares de jovens altamente qualificados abandonam o país em busca de melhores oportunidades, o governo abre as portas para uma imigração em massa que já transformou a composição social e econômica do território. Este movimento, longe de ser um fenômeno espontâneo, é o resultado de políticas públicas deliberadas que favorecem a entrada de estrangeiros ao mesmo tempo que tornam a vida dos portugueses cada vez mais insustentável. A questão que se impõe é: Portugal está a promover uma substituição populacional? Fuga dos jovens. A tragédia de uma geração sem futuro. Eu disse para você que seria uma matéria impactante e que você compartilharia. Eu duvido que você não o faça depois que você assistir esse vídeo. Os números falam por si. 30% dos jovens portugueses, um terço dos jovens de Portugal, entre os 15 e 39 anos, vivem atualmente no estrangeiro, somando cerca de 850 mil imigrantes. Este êxodo não é uma escolha baseada apenas no desejo de aventura ou de experiência internacional, mas sim uma necessidade face às dificuldades enfrentadas no país. Entre os principais fatores que levam os jovens portugueses a abandonar a sua terra natal destacam-se salários baixos e custo de vida elevado. Em Portugal, o salário mínimo é um dos mais baixos da Europa Ocidental, enquanto os preços das rendas disparam nos últimos anos, tornando impossível para muitos jovens saírem de casa dos pais ou formarem família. Claro que sim. Você passa pelas ruas, você passa pelos bairros e você não vê mais placa de arrenda-se, tampouco de venda-se. Não há mais imóveis disponíveis. Por quê? Tamanha a presença de pessoas neste país. Mercado de trabalho precário. As oportunidades são limitadas, os contratos temporários são a norma e a ausência de meritocracia empurra os mais qualificados para o estrangeiro. Muitos portugueses que completam a universidade percebem que serão mais valorizados em países como a Alemanha, Reino Unido ou a Suíça, infelizmente. Carga fiscal abusiva. Os impostos sobre o trabalho são elevados, reduzindo ainda mais o poder de compra da classe média. Falta de incentivos para quem quer ficar. O governo pouco faz para reter os seus talentos, permitindo que o mercado continue a desvalorizar os trabalhadores nacionais. Face a este cenário, milhares de jovens simplesmente desistem de lutar e partem para países onde os seus esforços são reconhecidos. O resultado disso não podia ser outro. Portugal envelhece rapidamente e perde uma geração inteira de cérebros e talentos. A contradição: enquanto os nossos jovens fogem, o governo promove a entrada massiva de estrangeiros.
Paralelamente ao êxodo da juventude portuguesa, o governo implementa políticas de imigração sem controle, que resultam na chegada de centenas de milhares de estrangeiros. Em 2023, Portugal registrou mais de 700 mil imigrantes e este número continua a crescer. O impacto é evidente em várias áreas. Pressão sobre o mercado de trabalho. A chegada massiva de trabalhadores estrangeiros dispostos a aceitar salários baixos impede a valorização dos profissionais portugueses. Isso beneficia os grandes empresários, mas prejudica os trabalhadores nativos que se veem sem saída, salários estagnados ou a necessidade de emigrar para conseguirem melhores condições. Explosão do custo de vida. Com a chegada de novos habitantes, ou como diz o primeiro-ministro, novos portugueses, a procura por habitação disparou e os preços das rendas atingiram patamares insustentáveis. Lisboa e Porto já figuram entre as cidades com as rendas mais caras da Europa, desproporcionais à média salarial portuguesa. Impactos sociais e culturais. A imigração em massa tem causado desafios de integração, gerando tensões e até o aumento da criminalidade em certas regiões. Mas dizem que não, O governo diz que não. Autoridades que jamais deveriam dizer tal besteira dizem que não. A comunicação social também diz que não, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, Enquanto isso, a identidade cultural portuguesa sofre uma transformação acelerada, muitas vezes sem o consentimento da população. Benefícios sociais concedidos sem critérios. Sim, muitos imigrantes chegam sem qualquer compromisso com o país e passam a usufruir de apoios sociais, enquanto portugueses que contribuem há anos ou a vida inteira encontram dificuldades para aceder ao mesmo apoio. O grande paradoxo deste modelo é evidente. Se há necessidade de trabalhadores, por que não criar condições para que os próprios portugueses fiquem no país? Mas eles não fazem isso. E dizem o tempo todo que precisamos de mão de obra e mais mão de obra e mais imigrantes, porque o foco deste governo não são os portugueses. Não são os portugueses, percebe? A responsabilidade do governo. Políticas que favorecem a emigração e promovem a substituição populacional. A atual situação não é um acaso, mas o reflexo direto de políticas que, em vez de valorizarem os portugueses, priorizam a importação de mão de obra barata. E eu já falei sobre isso em outros vídeos. O governo justifica a imigração em massa como uma forma de combater o envelhecimento populacional e sustentar o sistema de segurança social, mas ignora o essencial. O problema não é a falta de pessoas, mas sim a falta de condições para os próprios portugueses permanecerem no país. A questão que precisa de ser colocada é: por que razão o Estado português permite a saída dos seus melhores talentos, ao mesmo tempo que incentiva a entrada de imigrantes sem qualquer critério rigoroso? Você tem essa resposta? Eu tenho. E eu queria dizer para você que eu não vou falar muita coisa porque essa matéria é minha. Então, aqui já estão os meus próprios argumentos a respeito dessa situação. Portugal está a perder o seu futuro. Se nada for feito, o país caminha para um cenário preocupante. Uma população cada vez mais envelhecida, uma identidade cultural descaracterizada e um mercado de trabalho onde os portugueses não têm espaço. O governo tem de escolher se quer um país onde os jovens possam prosperar ou se pretende continuar a trocar os seus cidadãos por uma força de trabalho estrangeira explorável e descartável. Você sabe qual é a resposta? Você sabe para onde é que esse governo caminha? Você sabe qual é a escolha que esse governo tem feito? Claro que sim, Portugal não precisa de políticas que incentivem a substituição populacional. Precisa sim de governantes que valorizem o seu próprio povo e que criem condições para que os jovens portugueses possam viver, trabalhar e prosperar no seu próprio país. Somente isso e nada mais que nós precisamos. Eu vou repetir este último parágrafo e eu direciono este último parágrafo especialmente para o senhor primeiro-ministro Luís Montenegro. Este último parágrafo vai para o senhor.
Portugal não precisa de políticas que incentivem a substituição populacional. Não é isto que Portugal precisa. Precisa sim de governantes que valorizem o seu próprio povo e que criem condições para que os jovens portugueses possam viver, trabalhar e prosperar no seu país. A pergunta que eu faço para você agora, meu amigo português, você que ainda pensa diferente de tudo que eu falei aqui, você que ainda vê com outros olhos, não sei de que forma, mas infelizmente há pessoas que ainda não abriram os olhos para enxergar a dura realidade de Portugal. Você ainda pretende continuar a votar nessa gente? Você ainda terá a coragem de continuar a votar nesses partidos? PS, PSD e essa falsa direita que existe por aí? Porque o único partido de direita hoje em Portugal é o Partido Chega. Não há outra hipótese. Eu pergunto, o seu voto ainda será dessa gente que desmerece os seus filhos? O seu voto ainda será dessas pessoas que ainda tratam seus filhos desta maneira escabrosa, desrespeitosa, imoral, indecente? Vou retornar aqui ao subtítulo da matéria. Uma nação que expulsa os seus filhos e compra mão de obra estrangeira. Um governo que admite a destruição deste país. A irresponsabilidade de homens que estão à frente, não para gerir em favor daqueles que cá nasceram e se criaram, mas a favor de estrangeiros, a favor de pessoas que em nada identificam-se com a cultura local. Pelo contrário, vem para cá e nem interesse tem em falar português. E você percebe o quanto Portugal está a ser descaracterizado culturalmente, tradicionalmente. Os costumes estão a esvair-se, estão a ir embora. Sim, a nova geração está a ir embora de Portugal. E eu pergunto para você, isto é ou não é uma substituição populacional? Isto que esse governo está a fazer, isto que o atual governo está a fazer, é uma substituição do povo ou não é? Diga para mim. Não há outra hipótese. E eu digo mais, num espaço de pouco médio tempo, a situação deste país deverá ser em que você vai andar por lugares onde você não vai mais reconhecer a nação lusitana. Sim, você não vai mais reconhecer, afinal de contas, está tudo a ir embora. O folclore, as tradições, os costumes, estou a repetir, os princípios nacionalistas estão todos a ir embora por conta da irresponsabilidade de um governo que não governa para os seus, mas governa para os de fora. Um governo que presta obediência lá para cima, lá para fora, lá para interesses obscuros. Sim, não interesses que dizem respeito à nação lusitana. Eu peço a você que dê um like nesse vídeo, se gostou, se achou interessante, apesar do conteúdo triste, porque é triste a realidade de Portugal, né? Eu quero que você compartilhe, eu preciso que você compartilhe este vídeo enquanto há tempo, porque eu sempre digo, eu não sei se dentro do cronograma eleitoral previsto, Portugal suportará toda essa carga, eu não sei. Se algo não for feito antes, eu não sei o que será de Portugal. Eu peço que você também subscreva-se nesse canal. A sua subscrição é muito importante para que nós possamos salvar esse país. É o mínimo que nós podemos fazer. Mas podemos fazer muito mais. Podemos fazer muito mais com o nosso compromisso e com a nossa responsabilidade cívica. Eu sou Lael Santos e espero vê-lo no próximo vídeo. Um abraço grande para você e até a próxima.